para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, 4 e 5. Andar é a linguagem bíblica que fala sobre seguir algo com profundo desejo e fazer isso habitualmente, como direção constante da vida. Por exemplo, Judas diz: escarnecedores andando segundo as suas concupiscências ímpias. Judas 18. Ou andando segundo os mandamentos do Senhor. 2 João 6. A Bíblia está assim expressando a conduta do homem irregenerado e do regenerado. Andar no Espírito é estar completamente ligado a Ele como consequência da regeneração. Homens os quais Ele guia, dirige, ensina. A carne é a força motriz para o homem irregenerado. O Espírito é o poder que opera a todo tempo naqueles que de fato estão em Cristo. Olhemos isso mais especificamente e de maneira mais completa. 1. Andar no Espírito é andar não somente no conhecimento bíblico, mas no domínio todo abrangente de Cristo no coração, que gera o que Paulo chama de esperança da glória. A obra do Espírito é revelar Cristo, glorificá-lo e fazê-lo precioso para o coração regenerado. É aplicar o seu sangue nas suas consciências, revelar sua justiça e derramar o seu amor no coração. Andar no Espírito é seguir diariamente em descobertas, ou seja, nas revelações graciosas que o Espírito faz de Cristo no coração. E então, à luz disso, viver uma experiência diária de doçura e bem-aventurança no caminho da santidade. 2. O Espírito conduz então a toda a verdade. Esta foi a promessa feita por Cristo aos seus discípulos. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. É impossível conhecer a verdade por investigação meramente humana. É impossível para nós conhecer a verdade salvadora e santificadora experimentalmente, exceto os homens bem-aventurados que o Espírito dirige e ensina. Até isso acontecer, toda a beleza da verdade, sua bem-aventurança, seu poder libertador, sua influência santificadora são completamente obscuras e escondidas da vista humana. Mas se sou guiado pelo Espírito em toda a verdade, se Ele condescendentemente conduz para a verdade como ela está em Cristo, e se capacita o caminhar na verdade como ela leva nos passos de Cristo, então eu posso dizer que ando segundo o Espírito. 3. O Espírito age no homem regenerado como intercessor, ele ensinando a orar e pelo que orar. Mas ele próprio é representado como quem intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, se eu oro no Espírito, eu ando segundo o Espírito, pois ele guia nesse caminho de oração e súplica, no qual ele tem todo o prazer em nos conduzir. Ele prometeu ajudar em todas as fraquezas do homem regenerado. E, portanto, se eu encontro nas fraquezas a ajuda toda poderosa da graça e supero todas elas por seu poder, posso saber que estou andando segundo o Espírito. 4. O Espírito é também o autor da fé, esperança e amor, pois estes são frutos e graças que brotam do seu trabalho sobre o coração que ele regenerou. Se então eu creio em Cristo nos termos bíblicos, com fé espiritual, se espero nele com esperança espiritual e amo com amor sobrenatural que sobrepõe todos os empecilhos naturais, então ando segundo o Espírito, porque o Espírito me move tanto no querer como no fazer essas coisas na medida que ele me guia. 5. O Espírito é também um espírito de arrependimento, de quebrantamento, de humildade, de tristeza segundo Deus pelo pecado e confissão honesta e contrária a toda autojustificação, racionalização, etc. Se então estou sempre abençoado com humildade, contrição, arrependimento e tristeza segundo Deus, não sobre alguns pecados específicos, mas sobre todo o pecado, eu ando segundo o Espírito. 6. O Espírito Santo é também o consolador do povo de Deus, do homem regenerado, pois esse nome lhe é dado pelo próprio Senhor que lhe deu.
Assim, ele conforta o coração de maneira espiritual e toda poderosa. E o homem regenerado anda após esse conforto, desejando diariamente beber mais dele e seguindo em todos os seus atos o que pode promovê-lo. Porque ele, o Espírito, consola dirigindo os passos. 7. Se andarmos segundo o Espírito, viveremos no Espírito, vivos para uma realidade que o homem regenerado sequer pode imaginar. Todos os nossos afetos serão fixos nas realidades celestes, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pois tudo isso é o seu trabalho especial, e nada senão seu poder e influência constante pode produzir isso. Se então sou favorecido na vida, todo dia, com esta espiritualidade na mente e esses afetos celestiais, é uma prova de que estou andando no Espírito. 8. Mas e quando, sob a pressão do mundo, da carne e Satanás, da fraqueza da carne, o homem regenerado cai em estado de frieza e descuido com as coisas de Deus? No homem regenerado, o Espírito sempre revive todas as graças imortais implantadas no novo coração, levando à contrição, conduzindo à fonte purificadora de toda impureza, o sangue do Cordeiro, renovando a mente, a esperança, fortalecendo a fé e comunicando mais e mais afetos profundos pela beleza da santidade, deleite em Cristo e etc. Esses avivamentos graciosos são graças constantes que jamais nos deixam por muito tempo em estado de frieza, pecado, etc. Não só dando perdão, mas vitória sobre o poder do pecado num coração que não ama o pecado ou o mundo. Se andamos assim, andamos segundo o Espírito. 9. O Espírito também conduz os filhos de Deus para, entre aspas, fora do mundo. Os separa de suas máximas, prazeres e atividades. Chama e conduz seus corações em união com o Filho de Deus. Pisa antes deles a terra sob seus pés e lhes dá graça para mortificar todo o corpo do pecado e morte. Se somos ativados por seu infinito poder para fazer essas coisas, então andamos segundo o Espírito. Essas realidades não são obras especiais sobre alguns homens regenerados. Estas são as características de todo homem regenerado. Neste caminhar segundo o Espírito se encontra tudo, todo o poder da vida que honra a Deus. No homem regenerado não existe felicidade ou conforto sem ele. Em qualquer momento que eles não veem as evidências desse andar, não podem ver os sinais desse andar, todo gozo se vai. E são levados sempre à visão de que, se mortificardes os feitos do corpo, vivereis. E assim andam na direção da condução do Espírito. Homens regenerados nunca mais podem pecar em paz, como o mundo faz em sua escravidão. Devemos lembrar que um homem pode ser tão iludido pelo pecado e Satanás que pode dizer com autoconfiança: eu estou em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para mim, estando completamente enganado. Por isso temos que olhar nossa caminhada. Este é o teste. Como você está andando? Você pode estar andando segundo a carne. Esse é o poder e influência que o dirige e guia. Enterrado nos negócios do mundo, afundado na ganância. Está teu coração se erguendo em orgulho pelo seu caminho com os valores do mundo e da cultura, diariamente andando no caminho oposto e escolhendo coisas contrárias à vida santa? Teu cristianismo é vão no tocante à realidade dessa vida descrita, o que faz tua confiança ser vazia. Você está declarando estar em Cristo e ser um com Cristo, mas sua caminhada contradiz isto. Você então ainda está na carne e, portanto, não pode em nada agradar a Deus, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Se você diz: embora eu escorregue todo o tempo e tropece sobre todas essas coisas, me movimento segundo a influência de uma mente carnal e me movimento como os homens naturais, isso em nada diminui a minha confiança. Estou em Cristo, sempre em Cristo. Esse é meu lema. Eu respondo: amigo, você já entrou no que a Bíblia chama de vã confiança. Se tua consciência não estivesse na escuridão, você estaria vendo quão perigoso é o terreno que está pisando.
Felizes são os que estão em Cristo Jesus. Mas mais bem-aventurados, eu ousaria dizer, são os que têm essa doce confiança. Mas só podemos desfrutar dessa confiança se andamos segundo o Espírito.